Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina Educação para a Segurança do Trabalho. Nesse momento, vamos tratar de acidentes do trabalho, causas e formas de prevenção. Trouxe aqui esse assunto para vocês por tratar de matéria muito importante na área de segurança do trabalho. É um assunto que todo técnico de segurança tem que ter na ponta da língua. Então, vamos lá iniciar o nosso segundo momento. Acidentes do trabalho, causas e formas de prevenção. Trataremos dos seguintes conteúdos: acidente do trabalho, causas de acidentes do trabalho, consequência dos acidentes do trabalho, custos de acidentes do trabalho e custeio dos acidentes do trabalho. Inicialmente, trataremos do conceito de acidente do trabalho, o conceito legal e o conceito prevencionista. O acidente do trabalho, na forma da lei, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Isso vocês encontram nesse conceito no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, ou que cause morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Só será acidente se provocar lesão corporal ou perturbação funcional, com morte, com perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Já no conceito prevencionista, acidente de trabalho é uma ocorrência não programada e indesejada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, trazendo por consequência dor, perdas ou morte. De maneira geral, o acidente de trabalho é toda ocorrência que interrompe o andamento normal de qualquer tipo de atividade. Assim, ele não deve ser entendido apenas em função de causar um ferimento ou um acontecimento desastroso. E como se classificam, esses acidentes de trabalho? Nós temos 3 classificações. Primeiro, o acidente típico, que decorre do tipo de atividade profissional do colaborador. O acidente de trajeto, que ocorre no trajeto do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, e o acidente por doença profissional ou doença do trabalho. No caso da doença profissional, desencadeada pelo exercício da função, e a doença do trabalho pela característica de um emprego específico. Acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Acidentes de trajeto, aqueles que ocorrem no percurso habitual e horário habitual. Isso aqui vamos destacar, não é qualquer percurso, não. É do percurso habitual e no horário habitual que o trabalhador faz de sua residência para a empresa ou da empresa para a sua residência, inclusive no horário do almoço, caso o trabalhador almoce em casa. Não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Destacamos também as doenças profissionais, que são desencadeadas pelo exercício do trabalho e peculiares a determinados ramos de atividades, conforme regulamentadas pelo Ministério da Previdência. Exemplos: silicose, provocada pela poeira da sílica; saturnismo, provocado pelo contato com o chumbo; bicinose, causada pela fibra do algodão; surdez profissional, causada por máquinas ruidosas; e dermatoses profissionais, causadas pelo contato da pele do trabalhador com substâncias químicas. As doenças do trabalho, são desencadeadas devido às condições especiais que são relacionadas com o trabalho que está sendo executado. É necessário, portanto, estabelecer ou comprovar o nexo causal entre a doença e o tipo de trabalho que a originou,
Como exemplo, damos a ARLER, que são as lesões por esforços repetitivos, DORT, escoliose, entre outras. As doenças profissionais do trabalho são aquelas constantes do anexo 2 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, ou aquela que seja reconhecida pela Previdência Social, independente de constar na relação. Não são considerados doenças do trabalho as doenças degenerativas, doenças inerentes a grupo etário e doenças que não produzam incapacidade laborativa. Não são doenças do trabalho, doenças endêmicas, febre amarela, malária, tifo, sarampo e também adquiridas, por contágio em determinadas regiões. Equiparam-se a acidentes do trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Também são considerados acidentes do trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, bem como o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. No caso, esse trabalhador deve estar na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada para capacitação, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, e no decurso da residência para o local do trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Do ponto de vista prevencionista, todos os acidentes são evitáveis e, quando ocorrem, o motivo foi porque se ignoraram determinadas regras e normas de segurança que os preveniriam, ou porque não se observou as condições existentes no meio ambiente ou a observação foi deficiente. Acidente de trabalho não ocorre por acaso. Pode causar doença ou lesão. Decorre sempre de um fato ou situação. Está sempre associado a responsabilidades. Tem sempre envolvido um responsável, seja esse direto ou indireto. Acidentes não têm hora para acontecer. Causas dos acidentes do trabalho: ato inseguro e condição ambiente de insegurança. Do que trata o ato inseguro? É geralmente definido como causas de acidente de trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança. Analisando os acidentes na ótica dos atos inseguros, pode-se verificar que os trabalhadores se expõem ao risco por razões, em sua maioria, injustificáveis. Como exemplo, ficar junto ou sob cargas suspensas, usar máquinas sem habilitação ou permissão, lubrificar, ajustar e limpar a máquina em movimento, transportar ou empilhar inseguramente, tentar ganhar tempo
expor o corpo a partes móveis de máquinas ou equipamentos, excesso de velocidade, improvisar, fazer uso de ferramenta inadequada, fatores circunstanciais que são considerados como fatores que estão influenciando o desempenho do indivíduo em determinado momento. Aqui, são alguns fatores inerentes ao próprio trabalhador, como problemas familiares, abalos emocionais, discussão com os colegas, alcoolismo, estado de fadiga ou doenças. Desconhecimento dos riscos da função causados por seleção deficiente, falta de treinamento ou falhas de treinamento. Também são consideradas causas, para o ato inseguro. Fatores que fazem parte das características de personalidade do trabalhador e se manifestam por comportamentos impróprios, como o brincalhão, o desleixado, o indisciplinado, o exibicionista, o desatento, o machão. Esses, são alguns comportamentos que podem, ocasionar algum tipo de acidente. E com relação à condição ambiente de segurança, são aquelas situações que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física ou mental do trabalhador, devido à possibilidade do mesmo acidentar-se. Vamos dar aqui alguns exemplos, como piso irregular, trepidação de máquinas, instalações elétricas inapropriadas, inadequadas ou defeituosas, o que a gente chama gambiarra, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos defeituosos, equipamentos de proteção individual inadequado ou com defeito. E como consequências, que nós temos dos acidentes de trabalho? Nós temos efeitos sobre o homem, sobre a família, sobre a sociedade e os efeitos econômicos. Efeitos sobre o homem. Nós temos a incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente. Vocês podem observar no gráfico apresentado no slide 50. Desses efeitos, nós destacamos aqui a morte, que é o fim, da vida animal ou vegetal, extinto o homem, extinta a sua vida, seu trabalho e emprego. A incapacidade, que é a impossibilidade para se realizar determinadas tarefas, temporária ou permanentemente. A incapacidade temporária parcial é a redução por certo espaço de tempo de capacidade para o trabalho. A incapacidade permanente total é a incapacidade do trabalhador realizar por toda a vida quaisquer trabalho. Já a incapacidade permanente parcial é a redução por toda a vida da capacidade do trabalho. Efeitos, sobre o homem ainda. A data do início da incapacidade será o dia do acidente ou o dia do afastamento do trabalho ou o dia da realização do diagnóstico, o que ocorrer primeiro, no caso desses dois últimos itens. Sobre a família, que efeitos nós temos? Abatimento moral, devido ao subemprego, à marginalidade, a vícios, a dor física, devido ao trabalhador precisar de maiores cuidados, maior suscetibilidade a outras doenças. Há necessidade de se fazer um replanejamento familiar devido à perda de privilégios por questão de diminuição da renda, e complementação da renda. Já sobre a sociedade, nós temos que efeitos? A diminuição da força ativa e produtiva da nação, aumento dos dependentes da previdência social, diminuição das arrecadações previdenciárias, aumento de taxas e impostos, diminuição da qualidade de atendimento previdenciário, aumento do custo final do produto. E, como efeitos econômicos, destacamos tempo para o atendimento do acidentado, paralisação de todo o pessoal ligado, direta ou indiretamente, com o acidente e com o acidentado, custo do material danificado ou de seu trabalho, queda de produção, piora, na qualidade do produto final,
atraso nas entregas, realização de horas extras, substituição temporária ou definitiva do acidentado, imagem negativa da empresa perante o público e as autoridades. No slide 64, nós apresentamos aqui para vocês um esquemazinho sobre a questão dos custos de acidente, que é o que vamos destacar. Todo acidente do trabalho gera custos, que podem ser classificados como custos diretos e custos indiretos. Segundo a norma da ABNT NBR 14.280, custo direto é o total das despesas decorrentes das obrigações para com os empregados expostos aos riscos inerentes ao exercício do trabalho, como as despesas com assistência médica e hospitalar aos acidentados e respectivas indenizações, sejam estas diárias ou incapacidade permanente, ou seja, são as despesas seguradas. Exemplo de custos diretos: assistência médica com acidentado, pagamento de diárias e benefícios ao acidentado, transporte do acidentado ao local de trabalho, ao local de atendimento. Já o custo indireto, segundo a NBR 14.280, refere-se a todas as despesas de fabricação, despesas gerais, lucros cessantes e demais fatores cuja incidência varia conforme o tipo de indústria. São as despesas não atribuídas aos acidentes. Não são de responsabilidade da entidade seguradora, mas do empregador. Exemplo: salários, hora de trabalho perdidas e danos a máquinas e equipamentos. Esse custo não tem relação direta com o acidente em si. Como é que se dá o cálculo, desse custo? É feito através do custo do acidente, é o somatório do custo direto mais o custo indireto. E o custo efetivo, ele é dado pelo quê? Custo do acidente menos indenizações e ressarcimentos. Portanto, o seguro de acidentes de trabalho, o SAT, é uma contribuição feita pelas empresas e depende do grau de risco de sua atividade econômica, leve, médio e grave. 1% para empresas de risco leve, 2% empresa de risco médio, 3% empresas de risco grave. E esse percentual de pagamento é sobre a folha de pagamento. Portanto, vimos aqui todo um esboço sobre as questões dos acidentes do trabalho.